Como ele estava sangrando por várias horas, o rosto de On ficou branco. Sem muito tempo para descansar, Lyra pegou um pano branco para estancar o sangramento. Mas On entende muito bem sua ferida. Se não for tratada, a ferida pode infeccionar. Ele disse a Lyra para acender o fogo e depois aquecer a faca, mas Lyra não ousou. On disse a ela para coordenar comigo e continuou torcendo por ela. Agora só ela pode salvá-lo. O ferimento de bala no corpo de On já estava começando a doer. Ele lutou dizendo que Lyra poderia fazer isso. Então ele mordeu o lenço, finalmente tirando a bala. On estava com tanta dor que o suor em sua testa acabou. Lyra presenciou toda a cena. Ela congelou no lugar por um tempo, ou a lembrou de aquecer a faca novamente. Começou então a proceder à hemostasia. Lyra olhou para ele preocupada. Agora era a hora em que On estava mais fraco, até suas mãos tremiam. Na verdade, ele não tinha nenhuma força sobrando. Lyra rapidamente se ajoelhou e agarrou sua mão com força. Então um grito de dor ressoou na sala. Aliás, na mansão agora, essa parecia sentir a mesma coisa. De repente, seu coração bateu rápido. Todos perguntaram a ela qual era o problema. A idade de essa cresceu. Ela não dormiu a noite toda ontem à noite. Seu corpo não deve aguentar. Leila sentou-se ansiosamente ao lado de sua mãe. Ela se pergunta quando ou voltará aqui. Depois de voltar para seu quarto, essa estava inquieta, mas quando a governanta entrou, ela continuou fingindo ser firme. A governanta está preocupada com sua saúde e quer que ela verifique sua pressão arterial. No entanto, essa não estava com vontade de medir sua pressão arterial agora. Ela continuou descendo para ver se havia alguma notícia de On. Logo em seguida, ela pegou o telefone novamente e perguntou a seus subordinados como estava o andamento, mas a resposta foi que eles ainda estavam procurando. On está hospedado em uma casa de madeira nas profundezas da floresta, então temo que eles não consigam encontrá-la em pouco tempo. Lyra sempre esteve ao seu lado. Ela estava prestes a sair para pegar água quando On a parou. Só de vê-la o coração de On se acalmou. Felizmente havia uma garrafa de água mineral no quarto. Lyra gentilmente deu para On beber. Ela não se esqueceu de verificar seu ferimento e descobriu que precisava ser enfaixado novamente. Depois de passar o dia, On finalmente conseguiu descansar confortavelmente. O menino ainda dormia profundamente. Lyra ficou preocupada a noite toda e não deixou On nem meio passo. Ela colocou a mão na testa dele e descobriu que a temperatura estava bastante alta. O menino acordou com um som. Ele perguntou a On o que havia de errado, mas On rapidamente cobriu a ferida. Lyra explica a ele que não é nada demais e diz para ele não se preocupar. On ainda estava brincando e contando histórias para o menino. Proteger a família é um dever do homem. Não importa o que aconteça, não deixe que eles se machuquem. Velhas memórias voltaram à tona. A primeira vez que On e Lyra se encontraram, ele fez muitas coisas erradas e acidentalmente a machucou. Mas agora ele sabe o erro. Vale a pena pagar por tudo isso. Aparentemente a garota dessa história é Lyra. Esta frase é o som do coração de On. Emir e Lyra eram as duas pessoas mais importantes para ele. Para não atrapalhar o descanso de On, Lyra perguntou se o menino estava com fome. Então ela o levou até a sala para encontrar comida, mas o menino não gostou. Depois de colocar o menino para dormir, Lyra veio para o lado de On. Então ela usou a mão para medir a temperatura dele. Lyra sentou na cadeira olhando para On. Agora, Leila estava constantemente incitando essa a perguntar se On havia sido encontrado. Os subordinados, por meio do localizador, localizaram o carro roubado, mas On não foi localizado. Essa diz a ele para investigar todas as informações disponíveis, não importa o quanto custe para encontrar On rapidamente. Leila também não conseguia controlar seu humor e havia atingido o limite de sua tolerância. Essa diz a ela para se acalmar, para confiar em On. Ele não apenas se salvou, mas os três se tornariam em segurança. Ao ouvir isso, Eda estremeceu. Isso era tudo culpa dela, estava além de seu controle. Até o amanhecer, Lyra não dormiu a noite toda. Vendo que On ainda não dava sinais de acordar, ela ficou um pouco preocupada. Por sorte, seu coração ainda batia. Só então Lyra deu um suspiro de alívio. Ela não conseguia ficar parada, tinha que encontrar uma maneira de levar On para o hospital. Depois que Emir recuperou a consciência, Lyra disse ao menino para cuidar bem de On, e ela iria procurar ajuda. Emir também é muito compreensivo, aprende com a fala dos adultos e manda Lyra sair tranquila. Assim que Lyra saiu, On acordou, mas não disse uma palavra e entrou em coma novamente. Lyra mergulhou na floresta por um longo tempo. Ela fez como On disse, caminhando por 3 horas chegará à estrada principal. Foi porque ela estava preocupada com a segurança de On que Lyra correu rapidamente para frente. No entanto, quanto mais apressado, mais fácil é cometer erros. Ela ficou momentaneamente desatenta, caindo descuidadamente em um buraco. Ela olhou em volta com medo e tentou suportar a dor em seu corpo. Agora On ainda está em coma.
Por mais que Lyra fizesse, ela não conseguia escalar, a parede era escorregadia demais para suportar a força. Ela gritou para salvar sua vida. Ela não sabia que alguém estava se aproximando à distância. Lyra estava assustada e em pânico. Ela pegou uma pedra para defender, mas o que ela não esperava era que fosse Emir. O menino se aproximou lentamente. Temendo que o menino caísse, Lyra disse a ele para ficar um pouco mais longe. Mas o menino não queria desistir. Então, ou apareceu por trás. Ao ver On, Lyra finalmente encontrou esperança. Acontece que o menino a ouviu chorar. Emir vem para o lado de On. On diz fracamente enquanto ele estiver aqui, o menino não precisa ter medo. O menino disse-lhe para sair com ele. Só então descobriram que Lyra estava presa. On não se importou com seu ferimento, mas se ajoelhou e estendeu a mão. Mas no final, porque a distância era muito longa, Lyra disse a On para levar o menino à frente, independentemente de sua vida ou morte. On não queria desistir, mas depois de tentar muitas vezes ainda não conseguia alcançar a mão de Lyra. De repente ele ergueu a cabeça, pretendendo trocar de posição. Ele disse a Lyra para tentar se levantar, mas não importava o quanto os dois tentassem, não conseguiam. Vendo a garota que ele ama em apuros, On não pensou muito e pulou. Ele diz a Lyra que não vai desistir de ninguém, principalmente dela. Ele então cerrou os punhos para que Lyra pisasse neles. Só então Lyra poderia rastejar para fora. A ferida no corpo de On ainda dói. Lyra pergunta como ele se levantou. Ela tentou estender a mão, mas On sabia muito bem que seu corpo estava ferido, então ela não podia sair. Agora na mansão, essa ainda esperava por notícias. A governanta estava preocupada com sua saúde, então ela preparou um pouco de comida. A mãe de Eda sentiu-se culpada, mandou a empregada se apressar e preparar a comida. Inesperadamente, essa foi fria com ela. Então ela saiu. Eda estava um pouco em pânico agora. No entanto, essa apenas pegou o telefone e perguntou a seus subordinados se eles haviam encontrado alguma pista. Felizmente eles chegaram lá. Eles encontraram balas em todos os lugares, então temeram que tivesse havido um tiroteio anterior. Ele não podia acreditar que On estava nas profundezas da floresta. Por ter salvado Lyra, sua ferida voltou a sangrar. Quando estava mais fraco, sua mente se enchia de imagens de Lyra. On confiou no último pedaço de vontade, mas mesmo assim ele não conseguiu subir. Lyra está levando o menino para encontrar ferramentas. Ela cuidou dele enquanto pensava em uma maneira de salvar On. Nesse ínterim, On tentou de tudo, mas ainda não melhorou. Foi nesse momento que uma corda foi solta. Ele seguiu a corda e viu que Lyra havia voltado. Essa corda estava amarrada à árvore. Só estou com medo de que você ainda tenha feridas em seu carro. No caminho de volta para o bangalô, ou se sentiu desconfortável novamente. Lyra sugeriu que ele descansasse um pouco, para que Lyra não se preocupasse, ou ainda conseguiu sorrir. Ele disse que quando voltassem, iria ensiná-la a jogar golfe. Ele também queria tomar um café feito pela própria Lyra. Essa frase é para ajudar Lyra a não se culpar. Na mansão, Eda olhou para a mãe, repreendeu-a por aquela situação e ainda estava com vontade de comer. Vendo que sua filha não tinha mais vontade de lutar, ela não conseguiu controlar suas emoções. Se não fosse pelas ações furtivas de Eda, isso não teria acontecido. Agora Eda só quer que On volte em segurança. Mas a ferida de On está ficando cada vez pior. Ele entende seu corpo. Ele instrui Lyra que quando ele estiver com febre não se importe com ele. Aparentemente a ferida já estava infectada. Ele diz até então, Lyra pega o menino e vai embora. Ele queria ver os dois vivos. Depois de voltar para casa, On fingiu que nada estava errado. Ele se apoiou fracamente no sofá. Ele ficava dizendo a Lyra para levar Emir para casa. Ele está um pouco cansado agora. Depois que ele acordar, ele perseguirá vocês dois. Mas Lyra continuou balançando a cabeça. Se ela for agora, o resultado de On é apenas um. Mas não importa o que ela dissesse, On já havia se decidido. Ele deu seu relógio para o menino. Este é o item que seu pai lhe deu. Agora ele passou para o menino. Lyra não parava de chorar. Enquanto o menino estava fora, Lyra sentou-se para enxugar o suor de On. Agora On não está mais se escondendo. Ele não queria ver Lyra chorar. Se ele sobreviver desta vez, ele quer fazer uma viagem com Lyra e Emir. Lyra o consola dizendo que ele ficará bem. Mas antes que ela terminasse de falar, On perdeu a consciência novamente.